Livro A Paternidade de São José, Padre Joseph Müller, S.J. 10. Recapitulação. O matrimônio virginal de Maria e José é planejado inteiramente em vista da encarnação, que é toda a razão para a existência daquele. Portanto, o Deus feito homem, Jesus, é o fruto daquele matrimônio, e como Maria é mãe, José é pai. Pois o fruto daquela união pertence a ambos, conforme a lei que rege as relações matrimoniais. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas o esposo. São José não era o pai físico, mas verdadeiramente ele cooperou para a encarnação por meio de seu matrimônio virginal com Maria. Na concepção natural, pai e mãe cooperam pela relação marital apenas dispositivamente, mas a alma é criada por Deus. Neste caso, em vez de cooperação dispositiva natural, existe a união espiritual entre José e Maria, seu matrimônio virginal, sua castidade e santidade. Só assim eles puderam cooperar para a encarnação. Logo, a José deve ser atribuída a concepção espiritual ou moral do menino Jesus. A concepção é a origem de um ser vivo, da substância de um ser vivo, a semelhança de sua natureza. Solução de duas dificuldades. A. Como São José poderia cooperar se não sabia coisa alguma a respeito disso? B. Jesus tinha somente o Pai Celeste. Para uma melhor compreensão do que precisamos dizer, o leitor deve ter claras em sua mente as explicações da paternidade de São José apresentadas anteriormente. Portanto, apresentaremos aqui um resumo claro, que ainda breve. Delas, acrescentaremos explicações complementares aqui e ali, e em seguida tiraremos conclusões indicando alguns aspectos especiais da paternidade de São José. Em primeiro lugar, devemos ter sempre em mente que, conforme o plano divino, o matrimônio virginal de Maria e José foi planejado inteiramente em vista da encarnação do Filho de Deus e tinha nela sua única razão de existência. Seu único propósito era servir à execução apropriada da encarnação. O Filho de Deus, como vimos, tinha de ser concebido por uma virgem desposada e tinha que nascer em um matrimônio virginal. Isso era ainda mais necessário porque Deus, desde o princípio, na criação do primeiro casal, uniu a bênção dos filhos ao matrimônio e ordenou que isso, e somente isso, deveria ser a fonte legal de todas as outras vidas humanas futuras. Tanto que ele não abriria uma exceção a essa lei, mesmo quando seu filho unigênito se tornasse homem no ventre de uma virgem, em que qualquer ação física de um homem estivesse absolutamente incluída. São José, portanto, não era o pai natural de Jesus, nem poderia ser. Partindo disso, como José poderia se tornar e ser verdadeiramente pai de Jesus, sendo esse o título dado a ele nos mais claros e precisos termos, não apenas pelos evangelistas, mas pela própria Maria, pelo anjo e subsequentemente pelos maiores doutores da Igreja e os mais eminentes teólogos? Seguindo o ensinamento de Santo Agostinho, São Jerônimo, São Tomás, Soares e outros, explicamos isso dessa forma. Na ordem natural, um ser humano vem à existência apenas pela cooperação de três fatores. O fator primário é Deus, a causa primeira de todo ser. Ele age aqui, não apenas como faz em toda parte, conservando a existência de tudo que existe e cooperando com toda atividade criada, mas aqui ele cria uma alma espiritual. Só Deus pode criá-la e infundi-la no organismo produzido pelos pais. Marido e mulher, portanto, embora sejam o princípio orgânico adequado, são apenas fatores secundários por meio do ato marital em que a célula germinativa feminina é fecundada pela masculina. Mas essa ação é apenas dispositiva, ou seja, preparatória para a atividade criadora de Deus, pela qual a alma é criada e unida ao feto produzido pelos pais, e uma nova vida individual humana vem à existência. Em nosso caso, que é a concepção sobrenatural de Jesus, o Deus feito homem, nós também temos os fatores secundários, marido e mulher, que tinham uma função dispositiva a desempenhar,
ainda que não da mesma forma que o fariam no caso de uma concepção natural. Em nosso caso, o fator feminino, a Virgem Puríssima, tinha gradualmente formada dentro de si, no natural e espontâneo curso de desenvolvimento, a célula germinativa que seria fecundada não por um homem, mas de forma sobrenatural. Quando o anjo levou a ela a mensagem do céu, ela, com resignação sobrenatural, colocou-se à disposição do Espírito Santo para ter o fruto de seu ventre avivado sobrenaturalmente e hipostaticamente unido ao Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela o fez sob a inspiração do próprio Espírito Santo, esclarecida e apoiada pela divina graça, por um ato de humildade e completa submissão à santa vontade de Deus. Ela o fez com uma palavra que renovaria o mundo e introduziria uma nova ordem sobrenatural. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas antes disso, ela já havia cooperado dispositivamente para isso, quando, sob inspiração divina, ela se uniu a São José naquele matrimônio virginal, que ela santificou ao praticar aquelas santas virtudes que esse estado de vida exige, e pelo qual foi enobrecido com uma santidade inigualável. Entretanto, como São José cooperou dispositivamente para a concepção sobrenatural do Filho eterno de Deus, ele não poderia cooperar por atividade física alguma, nem mesmo por uma atividade natural espontânea, como a Mãe de Deus o fez parcialmente, nem ofereceu coisa alguma de sua substância. Mas ele poderia, e de fato, cooperou por meio de sua própria virgindade e por meio de sua união virginal com Maria, que a divina sabedoria tinha previsto e predeterminado. Desse modo, ele, de sua parte, tornou possível que o Filho de Deus pudesse ser concebido e nascer de uma virgem desposada, e assim também de acordo com a lei estabelecida no princípio, estar neste mundo como um homem de uma forma apropriada e irrepreensível. Para essa função, São José tinha se preparado pela extraordinária santidade de sua vida. A Sagrada Escritura o chama, enfaticamente, um homem justo, e uma vez casado com a Virgem, amou-a com o amor mais casto de um esposo virginal, guardou o mais tenro cuidado a virgindade dela, por seu matrimônio virginal, tornou-se, por assim dizer, seu próprio tesouro, e o fez não somente após sua concepção sobrenatural, mas já antes dela. Por essas razões ele, também, tinha uma parte no bendito fruto daquela união e daquela virgindade, pois os dois, o matrimônio e a virgindade, isto é, ambos os elementos combinados, devem ser atribuídos à concepção natural de Jesus por sua mãe, como a oração da Igreja mostra. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria, destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Ademais, Santo Tomás diz da Virgem Puríssima: pela graça que lhe foi dada, ela mereceu tal grau de pureza e santidade que poderia convenientemente ser a Mãe de Deus. Essas mesmas palavras podemos aplicar a São José, não no mesmo sentido exato, mas em um sentido verdadeiro. Pela graça que lhe foi dada, ele mereceu tal grau de pureza e santidade que poderia, convenientemente, ser o esposo virginal da Santíssima Virgem e o pai de Cristo. Em nosso caso, portanto, conforme o plano divino, a efetiva disposição para a produção da nova, não meramente humana, mas divino-humana, vida de Jesus consistiu não em uma relação carnal, mas no que descrevemos há pouco, a dispositiva atividade preparatória de São José, bem como a da Santíssima Virgem. Para o santo amor de José, um filho nasceu da Virgem Maria, que é também o Filho de Deus. Desse modo, também para ele, não apenas para a Virgem Mãe, o menino Jesus foi dado por Deus. Essa atividade dispositiva de José e Maria é de primária importância. Somente por ela eles poderiam, como causas secundárias ou subordinadas, é verdade, mas ação livre e pessoal, cooperar para a encarnação do Filho de Deus. Como Maria é realmente a mãe de Jesus,
também José é verdadeiramente seu pai. Maria, é claro, concebeu e deu à luz Jesus fisicamente, embora não por meio de relação conjugal, mas porque o Espírito Santo lhe havia encoberto. Mas era a vontade de Deus que tanto Maria quanto José, por sua atividade dispositiva, tornassem possível e, por assim dizer, convidassem ou atraíssem a ação do Espírito Santo e, consequentemente, o menino Jesus foi dado como fruto a seu matrimônio virginal, não apenas a Maria, mas também a José. Nem poderia ser de outra maneira por causa do matrimônio virginal. Pois, de acordo com as palavras conhecidas do apóstolo e os pontos de vista jurídicos geralmente aceitos, como o corpo da esposa pertence ao marido, com o objetivo de adquirir uma nova vida, o fruto legítimo do útero pertence não apenas à esposa, mas também ao marido, mesmo que ele não tenha cooperado fisicamente na concepção. E como outros maridos e esposas se tornam uma só carne pela consumação de seu casamento, assim José e Maria, pela união conjugal e por seu mútuo casto amor conjugal, tornam-se um coração e um espírito, e assim um princípio cooperativo na produção da vida humana do Filho de Deus. Afinal, ao que parece, poder-se-ia dizer que São José cooperou na fecundação sobrenatural do ventre virginal da Virgem Maria, não por meio da concepção física, é claro, mas por uma maravilhosa, sobrenatural e puramente espiritual. Desde que a concepção natural de um ser humano é apenas secundária e dispositiva por parte dos pais, pois de todos os elementos contidos na definição de concepção comumente aceita, todos, exceto o mencionado, estão presentes. Podemos então concluir: assim como Maria é a verdadeira mãe do Deus feito homem, Jesus é seu pai verdadeiro, embora apenas no sentido análogo. Após essas explicações, não é mais difícil obter uma prova formal da paternidade de São José, do fato de que o matrimônio virginal de Maria e José era essencialmente dirigido para a encarnação do Filho de Deus, ou, o que significa quase a mesma coisa, que o menino Jesus é a prole, a descendência, o fruto desse matrimônio. Podemos resumir toda a nossa argumentação de um modo mais silogístico a seguir. Conforme Santo Agostinho, Santo Tomás e outros grandes teólogos, o matrimônio virginal entre José e Maria foi ordenado por Deus em vista da encarnação de seu Filho eterno, de forma que o menino Jesus fosse a prole, a descendência desse matrimônio. É geralmente aceito que o fruto de um matrimônio só pode ser um filho que é resultado dessa união, e para cuja origem ou existência ambos os esposos tenham cooperado de sua respectiva maneira. Como Santo Tomás bem diz, um filho concebido em adultério ou uma criança não relacionada àquele casamento e adotada depois, não é obviamente, como todos concordam, a prole daquela união. Mas desde que o menino Jesus é a prole, a descendência do matrimônio virginal entre José e Maria, portanto, os dois cooperaram dispositivamente para provocar a existência humana de Jesus, não apenas Maria, mas também José, pois o que é feito unilateralmente por um dos esposos não pode ser atribuído ao matrimônio como tal. São José não cooperou como uma forma física, logo houve uma cooperação moral dispositiva de sua parte. Em que consistiu essa cooperação dispositiva, já explicamos no último capítulo. Maria e José cooperaram contraindo seu matrimônio virginal por seu casto amor conjugal mútuo, por sua santidade culminando em sua total entrega obediente a Deus. E, ao fazê-la, eles satisfizeram a condição, ou melhor, a disposição a qual, por sábio e misericordioso decreto de Deus, a encarnação de seu Filho no puríssimo ventre de Maria estava irrevogavelmente ligada, assim como na ordem natural, a produção de uma nova vida humana está ligada à relação conjugal. Desse modo, o menino Jesus, como prole daquele matrimônio virginal, era de fato o filho dos esposos de José e Maria, e como Maria era mãe, José também era verdadeiramente, embora de modo análogo, seu pai. A argumentação de Stibben chega à mesma conclusão.
Ele indica que o elemento constitucional mais essencial da paternidade e da maternidade consiste no fato de que os pais recebem um filho por meio de Deus, em união com o seu casamento. Para José e Maria, como fruto de e em seu matrimônio, o menino Jesus foi dado por Deus e recebido por eles. Tal presente de Deus, dado em conexão com o matrimônio, é uma característica essencial ou elemento constitucional da paternidade e da maternidade em geral, especialmente no caso da paternidade e maternidade dos pais do Deus feito homem, Jesus. Stibben, seguindo Santo Tomás, bem enfatiza isso. Geralmente, mesmo nos matrimônios comuns, sua relação com o fruto deles é melhor e mais idealmente expressada quando é chamada susceptio prolis per Deum, que apenas procriação conjunta, pois a expressão indica que o filho é fruto da bênção divina, de que a alma se origina e da função produtiva dos pais, como subserviente à divina cooperação. Por esse ponto de vista e por esse motivo, o filho, em casamento comum, é primeiramente dado e apropriado por Deus à mãe e por meio dela ao pai, e isso não apenas devido à influência física do pai na produção do filho, mas ao mesmo tempo também em virtude da propriedade corporal do pai sobre a mãe, ou também em virtude da união de ambos. Deste ponto de vista geral, é mais fácil sustentar que o matrimônio de Maria e José é uma união perfeita. Por outro lado, sua forma peculiar é um exemplo instrutivo útil para uma visão ideal do casamento em geral. A partir daí, finalmente, segue-se uma compreensão mais profunda da paternidade de São José, que certamente é mais do que uma paternidade meramente aparente na forma de uma tutela ou adoção, porque se baseia na perfeição do casamento de José com a mãe corporal da criança. Mas como um homem sem função geradora física de sua parte pode receber um filho de Deus, é apropriadamente ilustrado por Grimm quando chama a atenção para a instituição do levirato no Antigo Testamento, isto é, um casamento que, conforme a lei mosaica, um homem devia contrair com a viúva de seu falecido irmão, que não havia deixado herdeiros, a fim de gerar filhos para o irmão falecido. Grimm diz: essa verdade, o direito inviolável do céu de fazer um israelita se tornar pai, sem sua função geradora, mas com todas as consequências resultantes da relação parental, uma verdade cuja importância é mais bem relevada no nascimento do Messias, tinha se tornado há muito tempo familiar à mente israelita, de modo proposital e notável. Era o casamento levirato, que também deveria servir a este mesmo propósito, e justamente por este motivo, ele desempenharia um papel tão importante na continuação das famílias israelitas e até na genealogia do próprio Messias. É verdade que a união de Maria e José não era um casamento levirato, mas especialmente pelas mesmas razões que levaram a esse casamento, a ideia do levirato havia sido implantada muito profundamente na consciência de Israel. O mesmo Deus de sua aliança, que tem o poder de dar um filho a um israelita falecido, que não pôde de forma alguma cooperar, dá um filho ao esposo de uma virgem que ainda vive, mas que também nunca tocou em sua esposa virginal. Um israelita poderia muito bem perguntar: o filho que o céu concedeu à esposa de José durante sua vida seria menos verdadeiramente filho de José do que se ela tivesse sido deixada viúva sem filhos e depois lhe desse um filho por um meio de um casamento levirato após sua morte? Em nenhum dos casos José gerou o filho. No entanto, em ambos os casos, é o poder soberano de Deus que concede a bênção da paternidade aos israelitas de uma forma além dos poderes naturais. Israel conhece essa liberdade de Deus. Portanto, o Messias está ali diante de seu povo como o verdadeiro filho e herdeiro de José, independentemente de se ele foi gerado por seu pai ou se tornou seu filho de uma forma extraordinária. Mesmo que essa forma não seja um casamento levirato, se o Senhor tiver outro meio de fazê-lo, o que importa? O essencial em ambos os casos é a soberana liberdade de ação de Deus. Era lógico, portanto, que o anjo dissesse a José que ele deveria usar um direito envolvido na paternidade, dar à criança o nome, aquele nome tão expressivo da misteriosa vocação da criança.
Contra a explicação que demos sobre a paternidade de São José, e especialmente contra a nossa afirmação de que ele, bem como a Santíssima Virgem, cooperou pessoal, ativa e livremente para a encarnação do Filho Eterno de Deus, talvez seja feita a objeção de que isso parece impossível para São José, porque, antes que o anjo lhe anunciasse que a Santíssima Virgem esperava um filho e que este menino era o Filho de Deus, São José não tinha conhecimento algum de que a encarnação decretada por Deus desde a eternidade era agora iminente. Como ele poderia cooperar com ela como sua causa pessoal e livre, mesmo se apenas dispositiva, especialmente em contrair matrimônio com a Santíssima Virgem, se ele não sabia que seu matrimônio virginal estava totalmente voltado à encarnação do Filho de Deus e tinha nela sua ratio essendi? Parece necessário que São José deveria ser informado sobre isso se ele tinha que cooperar com uma causa pessoal e livre. Essa questão é, sem dúvida, justificável e precisa de uma resposta. Eu respondo dessa forma. Em primeiro lugar, a determinação do matrimônio virginal entre José e Maria em vista da encarnação foi obra de Deus, não dos homens. Para cumprir seu grande desígnio, ele usou a Virgem Puríssima e o virginal José. Por graça especial, ele lhes iluminou as mentes e lhes moveu as vontades para que se unissem em um santo matrimônio virginal. Não obstante, seu contrato foi uma ação livre e pessoal, e mesmo se eles não soubessem que, segundo a intenção de Deus, sua união deveria ser subserviente à encarnação do Filho de Deus, por sempre estarem totalmente entregues à providência e à condução de Deus, eles tinham a intenção de servi-lo até em seu casamento e de cooperar em tudo que Deus lhes mandasse ou desejasse. Essa rendição geral à santa vontade de Deus, no entanto, continha implícita a disposição de estar, na medida do possível, à disposição do chamado de Deus, portanto, também em seu casamento, e mesmo em relação à encarnação do Filho de Deus, que deveria acontecer no e por meio do matrimônio deles. Além disso, posteriormente, mas no tempo adequado, ambos os santos esposos foram informados do grande e maravilhoso propósito de seu matrimônio virginal. Com isso, prontamente, se ofereceram imediatamente para esse ministério santo e sublime. A Virgem Maria, na Anunciação, antes da própria encarnação, por meio de sua grande resposta. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E São José, logo após a encarnação, também por um anjo que lhe apareceu em um sonho, dissipou sua ansiedade e o convidou a se entregar também no futuro inteiramente ao serviço de Maria e de seu divino Filho. E José também, imediatamente, entrou neste santo ministério. Essa pronta e sincera disposição de ambos é uma indicação evidente de que, quando entraram em seu matrimônio virginal, eles já pretendiam, pelo menos implicitamente, servir, por meio de seu matrimônio, a encarnação do Filho de Deus. Assim, eles, não apenas Maria, mas também José, foram as livres, ativas e pessoais, embora somente dispositivas e ministeriais, causas da encarnação, como ocorreu concretamente. Devemos recordar aqui as palavras de Gerson citadas no último capítulo. Essa formação em vós, ó Maria, do menino Jesus, se deu por meio do Espírito Santo, mas com o consentimento implícito de vosso esposo José, pois ele desejava que a vontade do Senhor fosse feita em tudo, já que era um homem justo. Que São José não foi informado anteriormente da encarnação, como os padres e muitos teólogos indicam, isso estava de acordo com o sábio plano de Deus, para fortalecer nossa fé na concepção e nascimento virginais de nosso Salvador. A apreensão e a ansiedade que dominavam São José à vista da bendita condição de sua santa esposa dão clara evidência de que ele não teve participação física nela. Por outro lado, pela explicação do anjo, a concepção virginal operada pelo Espírito Santo está acima de dúvida para qualquer fiel cristão. Ainda outra objeção que pode surgir contra nossa explicação sobre a paternidade de São José deve ser mencionada aqui. Nosso Senhor frequentemente fala de seu Pai que está nos céus, o que parece excluir seu outro Pai.
Também nos livros teológicos, podemos ler que Cristo tinha um único Pai no céu. Isto não refuta a nossa explicação? A resposta é fácil. Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, é o único Pai de Cristo, de modo que ele, em sua natureza divina, é gerado por Deus Pai desde toda a eternidade. Mas em sua natureza humana, ele não é o Filho natural de Deus, não tem Deus por Pai, porque ele não procede de Deus Pai, em similitude nem natura divina. A paternidade de São José, portanto, não está no nível da paternidade da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Não se refere à natureza divina de Cristo, mas à sua natureza humana. É apenas um frágil reflexo da eterna paternidade de Deus Pai, embora esteja muito superior a toda a paternidade natural humana. 11. Prerrogativas de São José. O matrimônio virginal de São José com a Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e consequentemente sua paternidade sobre o divino menino Jesus, fornecem, se podemos dizer assim, a principal característica ou essência sobrenatural de São José. Mas, como sempre, várias qualidades ou prerrogativas estão ligadas ou derivam de uma essência, o mesmo ocorre, por assim dizer, com essa essência sobrenatural de São José. Dela surgem várias prerrogativas para ele. Temos que considerar pelo menos a mais importante delas, se quisermos apreciar o máximo possível toda a grandeza e dignidade sobrenatural de São José. Primeiro, porque São José era verdadeiramente o virginal esposo de Maria, a Virgem Imaculada Mãe de Deus, e como explicamos antes, de acordo com a lei do casamento, e por um tipo de concepção espiritual ou moral, o pai de Jesus, ele tinha, portanto, todos os direitos e deveres de esposo e pai em sua relação com Maria e Jesus. Mas, considerados esses direitos e deveres, também está implícito que ele era o chefe da família, pois o pai é considerado, em toda a parte, o criador e o propagador da família e do nome. Ele é o único a figurar nas árvores genealógicas. Ele rege a família e distribui as tarefas para os seus membros, toma conta do bem-estar comum, supre suas necessidades corporais e o desenvolvimento físico e mental das crianças. Ele é seu protetor e representante frente ao mundo exterior. Todas essas são ações do chefe de uma família e, portanto, o pai de uma família é, em todo lugar, considerado seu chefe. A Sagrada Escritura testemunha esses deveres de São José, bem como os grandes e insaciáveis esforços que ele fez para cumpri-los em meio às maiores dificuldades. Algumas passagens relevantes da Sagrada Escritura confirmam isso. A. Quando o santo tomou conhecimento da bendita condição de sua esposa e seu coração encheu-se de dolorosa ansiedade, um anjo lhe apareceu em sonho, serenou seus medos e confiou Maria e o bendito fruto do ventre dela a seu cuidado e proteção. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus convosco. A tarefa que lhe era atribuída como pai e chefe da família, há pouco iniciada, foi assim solenemente confirmada por essas palavras do anjo, e ele imediatamente começou a executá-la com devoção sincera e incansável fidelidade. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Ele tomou para si a Santíssima Virgem, foi seu protetor, provedor para todas as suas necessidades, especialmente o fiel guardião e testemunha da virgindade dela, que foi confiada a ele como seu próprio tesouro em seu casamento, pela virginal união dos dois. Ele não a reconheceu antes de ela ter dado à luz seu filho primogênito, muito menos o fez depois.
Após ambos terem jurado virgindade, e especialmente após o nascimento de Jesus, era impensável para ele a ideia de profanar, por desejo sensual e lascívia carnal, o ventre virginal santificado pela concepção e nascimento do Filho eterno de Deus. A Santíssima Virgem parecia-lhe não menos que um santuário maravilhoso, fechado por uma porta misteriosa, que apenas um poderia abrir, o próprio Deus, o Senhor soberano, como os santos padres explicam pela famosa passagem de Ezequiel. Ele então conduziu-a a Belém, protegendo-a e servindo-a durante a jornada, e com grande dificuldade conseguiu encontrar para ela um abrigo em que deu à luz o Filho de Deus, feito homem. E quando Jesus nasceu e estava para ser circuncidado, José deu-lhe o nome de Jesus, como havia sido ordenado pelo anjo, usando assim, pela primeira vez, seu direito de pai e chefe da família. E novamente, como pai e chefe da família, ele agiu na apresentação do menino Jesus no templo, o que, de acordo com a lei dos judeus, era dever do pai como o chefe da família. Seja o que for que a Escritura registre de São José, em toda parte nós o encontramos fielmente cumprindo seus direitos e deveres como esposo e pai, sempre solícito, confiável chefe da família. Contudo, uma ou outra característica desse quadro chama especial atenção. Ainda o esperavam tarefas mais difíceis que lhe dariam a oportunidade de mostrar que sua fidelidade e solicitude sempre vigilante podiam suportar esplendidamente todos os testes. B. O divino menino, o futuro Redentor, mal tinha entrado neste visível mundo quando os poderes das trevas se levantaram contra ele, tendo cúmplices entre os homens maus para destruí-los. Em vão, pois a providência divina frustrou seus esquemas sombrios, mas também usou de sua parte um homem sempre obediente e pronto para todo sacrifício, São José. O evangelista nos conta. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E São José, sem a menor hesitação, cumpriu a ordem divina e assumiu a trabalhosa e perigosa jornada. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Eu chamei do Egito meu filho. C. Quando o perigo vindo de Herodes, que ameaçava a vida do menino, tinha sido eliminado pela morte desse cruel tirano, um anjo do Senhor apareceu novamente a José, no Egito, e mandou-o retornar à sua terra, em Israel, e, com Jesus e sua mãe, residir na Galileia, na cidade de Nazaré. Por fim, sua ansiosa solicitude paternal apareceu quando o menino Jesus, aos 12 anos, acompanhou seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa e se perdeu deles, que o procuraram por 3 dias, cheios de aflição, como sua própria mãe atestou. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. A Sagrada Escritura nos dá uma imagem clara e detalhada da solicitude paterna de São José, que nunca vacila em todas as provações, mas também não menos claramente testemunha a posição de autoridade que era dele como chefe da família. Essa posição é evidenciada pelo fato de que a ordem divina de dar ao menino o nome de Jesus foi dirigida a São José, bem como a ordem de livrar o menino dos ardis de Herodes, de forma que também a mãe foi confiada a ele. Há algumas indicações inconfundíveis de que também a Santíssima Virgem reconhecia essa posição de São José como chefe da Sagrada Família. Ela expressou isso em palavras quando exprimiu sua queixa triste pela perda de 3 dias de seu filho, com estas palavras: Meu filho, que fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Ela menciona aqui José como chefe da Sagrada Família, em primeiro lugar, antes de si mesma, como o evangelista Lucas normalmente faz. Seu pai e sua mãe estavam admiradas das coisas que deles se diziam.
Por esses mesmos atos, ela mostra que respeita a posição dele quando, prontamente e sem objeção, ela se submete à sua direção e proteção, como podemos ver pelo relato dos incidentes apresentados nos evangelhos e mencionados há pouco. E o próprio divino menino Jesus reconheceu, junto à autoridade maternal de sua Virgem Mãe, também a autoridade paternal de São José, como o evangelista testemunha novamente. Era-lhe submisso. D. No entanto, essa autoridade de São José, como esposo da Mãe de Deus, como pai do divino menino Jesus, como chefe da Sagrada Família, não deve ser mal interpretada. Soares, comentando as palavras do evangelista, era-lhe submisso, observou pertinentemente. Essa frase significa o que Jesus realmente fez, em vez de o que ele era obrigado a fazer. Pois, de fato, por causa da dignidade de sua pessoa, ele não estava, no sentido próprio da palavra, sujeito a homem algum. Mas para indicar a elevada posição de São José, era suficiente que Cristo, considerado só e especificamente em sua natureza e origem humanas, estivesse por direito sujeito a ele, e que, embora dispensado disso por sua natureza divina, ele desejou ser, de fato, submisso a ele e render-lhe respeito e obediência como seu pai e superior. Essa submissão e obediência não eram, portanto, um dever estrito para ele, nem mesmo para sua humana vontade, mas considerado sua atual condição humana, era uma questão de adequação a concruitas or observância. Neste sentido, também os padres entendem as palavras era-lhes submisso, como Santo Agostinho, que diz: o evangelista não diz ele era submisso à mãe, mas ele era submisso a ele, por aquela condescendência pela qual ele também se tornara um filho do homem. E a Igreja também, tanto em seu ensinamento quanto em sua prática, reconheceu São José como chefe da Sagrada Família. Assim, Leão XIII fala em sua encíclica Quamquam Pluris, de 15 de agosto de 1889. Dessa dupla dignidade de esposo e pai, derivam espontaneamente os deveres que a natureza impõe aos pais de família. Assim, pois, São José foi guarda legítimo e natural da Sagrada Família, e ao mesmo tempo seu chefe e defensor, exercendo estes ofícios até o fim de sua vida. Na mesma encíclica, o pontífice indica que a palavra de Deus encarnada prestou honra e obediência a José como seu pai. São José eleva-se entre todos em dignidade também porque, por vontade de Deus, foi guarda e, na opinião de todos, pai do Filho de Deus. Em consequência, o Verbo de Deus foi humildemente submisso a José, obedeceu-lhe e prestou-lhe a honra e o respeito que o filho deve ao seu pai. O que dissemos sobre São José como sendo o chefe da Sagrada Família também é confirmado pela Igreja na ladainha em honra de São José, aprovada para toda a Igreja por Pio X, em que a invocação Alma Familiae Preces equivale a Sacre Familiae Caput, isto é, chefe, cabeça da Sagrada Família. Também no motu próprio de Bento XV, de 25 de julho de 1920, em que lemos sobre São José, ele era o augusto chefe da Sagrada Família de Nazaré. Finalmente, no prefácio prescrito em 1919 para toda a Igreja, para a festa de São José, em que o Santo Patriarca é chamado servo fiel e prudente, colocado sobre a família de Deus. Quando consideramos tudo isso, dificilmente parecerá um exagero se dissermos que essa autoridade de São José, como chefe da Sagrada Família, é um tema consagrado na fé da Igreja. Consequentemente, em virtude de seu matrimônio virginal com Maria, a Virgem Mãe de Deus, e por sua paternidade sobre Jesus, o Deus feito homem, São José, também era o chefe da Sagrada Família. Segundo, como chefe da família, assim dotado com a autoridade que essa posição lhe conferia, São José tem uma relação toda especial com Deus Pai. A. Ele era, assim, de um modo especial, incomparavelmente mais que qualquer outra criatura, um representante e um reflexo do Pai Celeste. Poucas palavras bastam para explicar esse ponto.
Pai de Jesus, no sentido próprio e completo da palavra, é o Pai Celestial, a primeira pessoa da Trindade. Ele é seu Pai natural por ter gerado desde a eternidade e estar sempre gerando sua natureza divina. Mas ele também é, pelo menos por apropriação, em contraste com as outras pessoas divinas, o Pai jurídico primário de Jesus, mesmo quando este é considerado em sua natureza humana, pois, como diz o apóstolo, a ele deve sua existência toda a paternidade no céu e na terra. A paternidade jurídica e espiritual de São José surge, assim, como uma participação na divina paternidade. Por ordem expressa do Pai Celeste, São José desempenha os deveres e goza os direitos de Pai de Jesus. Repetidamente, mensageiros vêm a ele com instruções e direcionamentos do Pai Celestial. Desse modo, São José é visto como representante temporal, visível do Pai Eterno, sob cuja direção e proteção ele exerce seus direitos e deveres como Pai. Certamente, também Jesus e Maria consideravam um representante deste tipo e, portanto, prestariam a mais rápida e voluntária obediência a seus desejos e ordens. Assim, a autoridade paterna de São José é um reflexo leve, porém maravilhoso, da autoridade infinita do Pai Celestial. B. Há outro aspecto na paternidade de São José, pelo qual ele é especialmente enobrecido e aparece novamente como um reflexo na eterna paternidade celestial. Deus Pai gerou seu Filho eterno por meio do ato infinitamente perfeito de conhecer a si mesmo, pelo qual ele produziu dentro de si uma imagem viva e consubstancial de si mesmo, a Palavra eterna. Nada pode ser mais afastado de qualquer impureza física ou corrupção do que a operação espiritual do intelecto. Mas também a paternidade de São José não é afetada por nenhuma mancha física. Ela é fundamentada em algo espiritual, o virginal matrimônio com a Santíssima Virgem, e resultado de um tipo de concepção espiritual, como explicamos antes. Assim, novamente, a paternidade de São José é um reflexo da paternidade do Pai Celeste. C. Por mais um motivo, a paternidade de São José reflete, tanto quanto é possível para uma criatura, a paternidade do Pai Celestial. O Pai Celeste ama seu eterno e consubstancial Filho com infinito amor, porque ele é a infinitamente perfeita imagem de si mesmo, e, portanto, chama o seu Filho bem-amado, em que ele se compraz. Contudo, desde que ele desejou que São José fosse seu representante na terra, o pai humano de seu bem-amado filho, é inconcebível que ele não influiria em seu coração um amor paternal correspondente, assim como a Virgem Imaculada, que ele tornou mãe de seu filho unigênito e bem-amado filho. Foi dotada por ele, sem dúvida, com um amor materno tão terno e grande que ultrapassa a nossa compreensão. Logo, São José tinha tanto amor pelo menino Jesus como se fosse seu pai natural, mas em um nível incomparavelmente mais alto e mais perfeito que o melhor pai natural teria por seu filho único. E os santos doutores dificilmente encontraram palavras eloquentes o bastante para exalar esse amor de São José. Assim, São Bernardino de Sena exclama em um de seus sermões: São José tinha o mais ardente amor por Cristo. Que delícia para ele ouvir o menino ainda balbuciante chamá-lo de pai. Com um amor imenso, ele se sentiu atraído pelo doce filho que lhe foi dado pelo Espírito Santo por meio de sua virginal esposa. E a dor intensa pela perda do menino Jesus mostra a aflição de um pai eternamente amoroso. De modo semelhante, também Isidoro Isolano, nota 92, fala em termos radiantes do amor paternal de São José. Após mostrar por vários argumentos que São José deveria ter um imenso amor pelo Divino Filho que lhe fora confiado, ele diz que José, a partir do momento em que Jesus nasceu, inevitavelmente revestiu-se de um novo homem, isto é, de um homem puro e santo. Ele tornou-se incomparavelmente mais puro e santo. Continua. Quão frequentemente ele carregou amorosamente o menino em seus braços? E quando o menino começou a balbuciar e a dar sinais externos de que o entendia, quantas vezes José diria: O que desejais, meu filho?
Ó Deus imortal, diga-me, ordene, comande. Desejaste que me concederem teu Pai, mas eu só desejo e me glorio nisso, ser teu servo. Quem não te amaria, tu, tão excessivamente belo, tão sábio, tão forte, tão poderoso e tão amoroso? És verdadeiro Deus, a sabedoria do Pai, o esplendor de sua glória, a salvação da humanidade. Adoro-te, meu filho, amo-te e desejo ser amado por ti. Aceite o meu serviço que eu gostaria de dar a ti e à tua santa mãe. Onde eu, homem fraco e mortal, falhar, ser meu auxílio. Ó doce consolação, ó fonte de amor, minha alma está derretida pela doçura de teu amor. A tais palavras de amor intenso, a doce voz do menino responderia, sua face se iluminaria de alegria. Não há então razão para duvidar. José deve ter amado o menino com um amor indescritível. Pergunte a alguém que ama o Senhor Jesus Cristo. Pergunte a alguém que é amado por ele. Ele irá responder: tudo isso é mais claro que a luz do dia, e para ver não são necessárias provas, basta o coração de um amante. Bossuet, em um de seus panegíricos sobre São José, tem uma passagem significante e sugestiva sobre esse amor de São José. Ele escreve: José divide com Maria os cuidados, vigílias e ansiedades que devem vinculados à gestação do Filho Divino. E para Jesus, ele tem aquela afeição natural, aqueles ternos sentimentos de que apenas um coração paterno é capaz. Mas alguém pode perguntar, de onde lhe vem tal coração paternal, se não lhe foi dado pela natureza? Essas afeições naturais estão disponíveis para serem absorvidas à vontade? Pode a arte imitar o que apenas a natureza pode escrever no coração? Se então José não é um pai natural, como ele pode ter um coração de pai? Não reconhecemos que aqui deve haver ação da mão de Deus. É graças ao poder do Todo-Poderoso que José tem um coração de pai, e se a natureza não lhe dá um, Deus cria um para ele com sua própria mão. Pois a Sagrada Escritura diz que Deus dirige e transforma o coração dos homens para onde quer que ele queira. É essa mão todo-poderosa que deu a José o coração de um pai e a Jesus o coração de um filho. Então, Jesus obedece e José não teme dar ordens a ele. E de onde lhe vem essa ousadia de dar ordens a seu Criador? Desse fato verdadeiro, isto é, natural, Pai de Jesus Cristo, Deus, que o gerou desde toda a eternidade, após escolher São José para servir seu filho unigênito como pai no tempo, enviou ao coração de José um raio ou uma centelha do infinito amor que ele mesmo tem por seu filho. Isso foi o que mudou o coração de José, o que deu a ele um amor paternal, e tal amor que o mesmo José, agora tendo dentro de si um coração de pai, formado por Deus, ao mesmo tempo sente que Deus deseja que ele também faça uso de sua autoridade como pai, e assim sente-se livre para dar ordens àquele que reconhece como seu Senhor. Para concluir, vamos ouvir as eloquentes palavras de um eminente autor espiritual do último século, Padre W. Faber, que disputa com Bernardino de Sena e Isidoro Isolano em exaltar o ilimitado amor paternal de José para um divino menino Jesus. Ele escreve: de sua alma profunda e calma, José derramara um oceano de amor, o amor mais humilde, amor menor que o do pai, mas também ousando ser assim como Maria havia sido, como os amores conjugados do Pai e do Espírito Santo, pois ela era mãe e esposa ao mesmo tempo. Nenhum amor temporal, a não ser o de Maria, poderia ser o mais próximo de um amor eterno que o amor de José pelo menino, por causa de uma semelhança com o amor do eterno Pai. O amor de José por Jesus era, obviamente, retribuído pelo menino Jesus com o amor filial correspondente, um amor que pode ser dividido entre todos os pais na terra e torná-los mais felizes do que eles poderiam acreditar. E a esse amor entre Jesus e José é nítido o amor mútuo entre Jesus e Maria, de um lado, e aquele entre Maria e José, do outro, e esse triplo amor interligado constitui, nas palavras do Padre Faber, a unidade daquela sagrada família na terra, que pode ser apropriadamente chamada de Trindade terrena, porque é uma imagem maravilhosa da Trindade celestial.
Pois como as três pessoas divinas são realmente distintas como pessoas, enquanto que idênticas e únicas na natureza, assim são as três da Sagrada Família, isto é, distintas como pessoas, e apesar de não serem únicas na natureza, são, ainda assim, intimamente ligadas e se tornam um por seu maravilhoso amor mútuo. D. Há ainda uma terceira prerrogativa, resultante do matrimônio virginal de José com a Mãe de Deus e de sua paternidade sobre Jesus. São José pertence à ordem hipostática ou pode ser inserido nela. Mas esse ponto exige uma explicação mais detalhada em outro capítulo.